Vamos direto ao ponto. Já pensou em triplicar a capacidade de um escritório de advocacia sem precisar contratar uma única pessoa? Parece até coisa de filme, né? Pois é, mas a inteligência artificial já está tornando isso bem real. E hoje vamos entender como funciona uma solução chamada Litigation Query Wise, ou, para simplificar a nossa vida, LQW. Para começar, vamos olhar para este número, 78%. É chocante. Quase 8 em cada 10 escritórios de advocacia admitem que perdem prazos por pura sobrecarga de trabalho. Esse dado, por si só, já mostra que a situação é urgente. E de onde vem essa sobrecarga toda? Bom, o cenário é o seguinte: a cada ano, o volume de casos aumenta uns 35%. Agora, junte isso com tarefas manuais, repetitivas, que podem levar até 8 horas por processo. O que a gente tem? A receita completa para o desastre. O risco dispara e, claro, os clientes ficam cada vez mais insatisfeitos. Ok, para a gente entender bem o impacto disso tudo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que a advocacia chegou no limite. Depois, a gente mergulha na solução LQW, seu processo de 3 fases, a tecnologia por trás e, o mais importante, os resultados e o custo de não fazer nada. E aqui que a gente começa. A advocacia no limite. Aqueles 78% são, na verdade, um sinal de alerta bem claro de que o modelo de trabalho tradicional simplesmente não se sustenta mais. Então, qual é a saída? A resposta está na automação inteligente. Vamos ver exatamente como uma plataforma como a LQW consegue literalmente virar esse jogo. A proposta é bem direta: unificar, acelerar e automatizar. E o objetivo final de tudo isso é muito claro. A ideia da LQW é ir direto na raiz do problema para liberar a equipe jurídica. O resultado? As pessoas podem focar no que elas fazem de melhor. Criar estratégia para ganhar os casos, em vez de ficarem presas em tarefas que se repetem sem parar. Certo, mas na prática, como é que isso tudo acontece? A mágica, digamos assim, acontece num processo bem amarrado com 3 fases. É assim que a LQW pega aquele caos de documentos e transforma em clareza, em ação. Então, são 3 passos, 3 pilares. Primeiro, uma triagem inicial. Depois, uma análise paralela. E, por último, a geração final. Cada uma dessas fases foi pensada para automatizar uma parte essencial do fluxo, desde a chegada do caso até o documento prontinho. Vamos detalhar a fase 1, triagem inicial. Aqui, o sistema faz uma análise preliminar de tudo de forma automática. Ele usa a tecnologia OCR para ler os documentos e já puxar os dados mais importantes. Quem são as partes, quais os pedidos, os valores. E, no final, ainda gera um resumo com os pontos fortes e fracos do caso. O tempo para fazer isso? Algo entre 2 e 10 minutos. É impressionante. Depois da triagem, a gente vai para a fase 2, a análise paralela. É aqui que a inteligência artificial realmente mostra que veio. Ela compara as provas e os fatos de um lado e do outro, procurando contradições, inconsistências. E o mais legal é que ela não só aponta as falhas do adversário, mas também já sugere argumentos de defesa. E tudo isso em menos de 10 minutos. E chegamos na fase 3, a geração final. É o momento em que toda aquela análise vira um documento concreto, pronto para usar. E o ponto mais importante aqui é a integração. A LQW não chega para bagunçar o que já existe. Pelo contrário, ela se adapta, usa os modelos que o escritório já tem e se conecta com os sistemas dos tribunais. É isso que garante consistência e uma velocidade incrível. Claro, para fazer tudo isso rodar, é preciso uma tecnologia muito, mas muito robusta e segura por trás. Então, vamos dar uma olhada no que alimenta o motor da LQW. Afinal, no mundo jurídico, confiança não é um diferencial. É o mínimo que se espera. A base de tudo é a plataforma Watson X da IBM. Para facilitar, podemos pensar em 3 partes. O WatsonX.ai é tipo o cérebro estratégico, que cuida do raciocínio jurídico. O WatsonX.data é o superorganizador, que lida com aquele volume gigante de dados. E o WatsonX.governance funciona como um guardião, garantindo que tudo seja seguro e possa ser auditado. E a palavra-chave aqui é confiança. Por isso, a plataforma segue à risca os princípios de IA responsável. Isso significa controle de acesso super detalhado, trilhas de auditoria completas para saber quem fez o quê, validação rigorosa com revisão humana e, claro, conformidade total com as leis de proteção de dados, como a LGPD e a GDPR.
Ok, a tecnologia é incrível, a segurança é fundamental, mas no fim do dia, o que realmente importa são os resultados, certo? Então vamos ver o impacto real disso tudo em números. Primeiro, vamos falar de precisão. A LQW consegue mais de 98% de precisão na hora de extrair os dados. E para a gente entender por que isso faz tanta diferença, vamos colocar esse número em perspectiva. Olha só esta comparação. A média de outras ferramentas do mercado fica ali entre 85% e 90%. Essa diferença que no papel pode parecer pequena, na prática é gigantesca. Ela significa menos erros, muito menos retrabalho e, o principal, uma redução drástica de risco. E agora, aquele número lá do comecinho da nossa conversa, 3 vezes, é a capacidade de lidar com o triplo do volume de trabalho sem precisar aumentar a equipe. O impacto disso na produtividade e na capacidade de crescimento é enorme. E, claro, o número que todo gestor quer ver. Uma redução líquida de custos operacionais que fica entre 25% e 33%. E um detalhe importante, esse valor já considera o investimento na própria tecnologia, ou seja, é um retorno sobre o investimento que fala por si só. Com esses resultados na mesa, a conversa muda um pouco de figura. A questão deixa de ser quais os benefícios de adotar e passa a ser quais os riscos de ficar parado. E essa frase aqui resume perfeitamente a visão de futuro. Não se trata apenas de automatizar tarefas. O verdadeiro salto é criar uma base de conhecimento para o escritório inteiro, unificando a informação e elevando a inteligência jurídica da equipe a um outro patamar. E para a gente terminar, fica a reflexão. Em um mercado que não para de acelerar, a questão não é mais se a automação vai ser essencial, mas quando ela vai se tornar obrigatória para sobreviver. E aí fica a pergunta final: qual é o verdadeiro custo de não automatizar? De continuar com processos manuais, fragmentados, sempre correndo atrás do prejuízo? Fica aí para a gente pensar.